Agora sim, a nossa conexão aqui estava com problemas. Hoje, não sei se por causa da chuva, e a gente estava com um problema aí com a internet. Mas, enfim, boa noite novamente. A gente está recomeçando, porque realmente teve esse probleminha aí com a internet, e nós estamos conectados de novo agora, sim, no Facebook e também no Instagram. Então, boa noite a todos novamente, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai reiniciar, então, pedindo ao nosso Mestre Jesus que possa abençoar a cada lar aqui representado, que ele possa nos inspirar no nosso evangelho desta noite, que ele possa nos conduzir para que juntos nós possamos também achar o conhecimento e o lenitivo para os nossos corações naquilo que nós necessitamos, através das reflexões dos seus ensinamentos, que são sempre ensinamentos de luz, de conforto, para as nossas almas, que tanto nós precisamos disso. E nós te agradecemos, Senhor, a sua presença, e que as suas bênçãos se derramem sobre todos nós. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje nós vamos refletir sobre o médico das almas. A passagem que está em Marcos, no capítulo 2, versículo 17, que diz o seguinte: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. E aqui a gente tem que refletir a respeito, dessa figura que é tão importante na nossa vida, que é o nosso Mestre Jesus. O grande Mestre Jesus, grandioso, o Mestre das almas, educador de almas, e ele que nos acompanha há milênios, Jesus nos acompanha desde os primórdios, de quando nós começamos a nossa evolução espiritual. E ele conhece cada alma, sabe das nossas tendências, sabe das nossas fraquezas, sabe também dos nossos pontos fortes. E aí a gente pergunta, mas como que ele pode saber tudo isso? Porque a estrutura espiritual do Cristo é muito diferente da nossa. A gente não tem condição de saber, de poder comparar o que é a mente do Cristo, que é a mente de Jesus. Ela é superior a qualquer coisa que a gente possa pensar em termos de comparação aqui na Terra. Então, querer reduzir a mentalidade dele comparando com a nossa mentalidade é a mesma coisa que querer pegar o oceano e colocar dentro de um copo d'água. Então, não existe essa condição. Então, ele conhece, sim, as nossas almas, de cada criatura aqui na Terra, sim. Portanto, nós temos que olhar sempre para ele como um mestre, realmente como um mestre, e um mestre amorável. Um mestre cujos ensinos que ele veio pessoalmente aqui trazer, com uma parte dele formando essa personalidade que é Jesus, e ele veio aqui oferecer para a gente essas lições que são oferecidas no Evangelho. Tudo isso é para a redenção das nossas almas. Tudo isso é para essa redenção. Ele é como que uma estrela condutora do nosso destino. Sem Jesus, nós não teríamos um direcionamento. Nós não teríamos também um lenitivo para que a gente consiga seguir o nosso caminho, a nossa evolução. E quando nós dizemos que Jesus é médico das almas, a gente sempre lembra daqueles doentes, que Jesus curava lá na época em que ele esteve encarnado. Então, a gente se lembra dos cegos, a gente se lembra dos paralíticos, a gente se lembra da mulher hemorrágica, se lembra de tantas curas físicas,
Mas nós não podemos esquecer que Jesus não curava apenas os corpos doentes. Ele sempre, com seu magnetismo maravilhoso, além de restaurar as células doentes do corpo enfermo, ele sempre tinha uma palavra de consolo, ele sempre tinha um ensinamento, e ele sempre deixava uma lição para todas aquelas pessoas. Muitos que passaram pelo caminho de Jesus foram sim curados fisicamente, mas muitos não conseguiram se manter curados. Por quê? Porque a base da saúde física se encontra nos escaninhos da alma. Então não adianta apenas curar, colocar um remédio numa ferida se a alma se encontra ferida. A mente doentia, ela volta para os mesmos padrões de pensamento, de sentimento, e aí a doença se estabelece novamente. Alguns conseguiram fixar a mensagem dele e se mantiveram assim, alcançaram um equilíbrio. Mas todos eles morreram, como só ia acontecer com todo aquele que está encarnado. Porque a morte é um processo natural da vida na matéria. Não existe nada que existe materialmente que um dia não vai morrer. Tudo que nós temos, que nós tocamos, que nós vemos aqui no mundo, no plano físico, vai morrer. E todos passam pela transição do túmulo. Porque a vida física, e isso é muito importante a gente entender nos dias de hoje, até pela própria situação em que nós nos encontramos de transição planetária. A gente tem que entender que a vida física é impermanência. Tudo que se relaciona aqui à nossa vida na Terra é impermanente. Tudo. Tudo dura um determinado tempo. Isso serve para o nosso corpo, que vai se desgastando, há um desgaste natural que vai acontecendo. Então, mesmo que a pessoa goze de saúde física durante 100 anos, uma hora, o corpo, né, é uma máquina, ele se desgasta e ele vai parar, e vai libertar o espírito. Mas tudo, além do corpo, é impermanente aqui. Os nossos relacionamentos também são impermanentes. A família é impermanente. As profissões que nós exercemos é impermanente. Nada dura aqui para sempre. Tudo está sujeito à transformação o tempo todo. Portanto, isso é uma coisa que hoje, vivendo no século XXI, e com os conhecimentos já da física quântica, nós deveríamos já ter isso já muito certo na nossa cabeça, na nossa mente. E o que a gente tenta fazer? A gente tenta controlar as coisas. A gente tenta ter o controle sobre as coisas, sobre as pessoas, e não existe esse controle. O que hoje é, amanhã já se transformou, não é mais. A gente que trabalha aqui com terapia, é tudo que a gente vê, é o que acontece sempre. Então não adianta, acabou, acabou. A vida é uma progressão e a gente tem que ir para frente. E seguir, porque outros relacionamentos, outros grupos familiares, outras profissões, tudo muda e virá o novo. Nós temos uma tendência a ficar numa zona de conforto muito grande e a gente não aceita muito bem a mudança. Mas ela vai acontecer. Então é bom que a gente aceite as mudanças na nossa vida. Por quê? Porque com a ação do tempo, tudo, absolutamente tudo se renova. A lei de destruição é que auxilia o progresso. Tudo precisa morrer um dia para se transformar. Mortes e renascimentos, destruição e construção, isso faz parte do progresso, da lei de progresso. Portanto, a saúde do corpo, ela será sempre relativa, pois o nosso corpo está se encaminhando para a morte. Todos os dias. Todos os dias.
Quando a gente fala de Jesus, de médico das almas, apesar da gente lembrar de todas essas curas que ele realizou, nós estamos dizendo, e nós já estamos numa idade mais adulta para entender que Jesus é o médico do espírito imortal, que todos nós somos. Porque quem verdadeiramente adoece não é o corpo, é o nosso espírito. E é o nosso espírito também que conserva a saúde do corpo. E como é que isso acontece? Porque a nossa alma adoece. A nossa alma adoece quando nós não perdoamos. A nossa alma adoece quando nós queremos ter o controle de todas as coisas e ter o controle das pessoas. A nossa alma adoece. Tem muitas doenças da alma. Aquilo que nos atinge, aquilo que nos fere, a tal ponto que o corpo físico vai expressar aquilo que está passando dentro de nós. Então, o nosso corpo físico, ele é o reflexo daquilo que a nossa alma está pensando ou sentindo. Toda a gama de doença existente no corpo tem a sua gênese no átomo psicoespiritual. Portanto, o corpo físico é uma janela que mostre o que existe dentro de nós, dos nossos sentimentos e pensamentos. Porque é o que a gente pensa e sente, é o que vai se refletir no corpo. Portanto, quando nós falamos de Jesus aqui, nós estamos falando de Jesus, de médico do espírito. E é muito importante porque cada um de nós carrega doenças específicas numa encarnação. Nós aprendemos que todos nós temos na nossa vida um ponto central, que André Luiz chama de ponto central. Poderia se chamar também de ponto nevrálgico. O nosso ponto central é aonde nós centramos, nós colocamos a atenção e os sentimentos da nossa vida. Se a gente fizer uma autoanálise, a gente vai ver que por mais que as coisas às vezes andem bem ou não andem bem, tem alguma coisa que nos incomoda porque tem aquilo que a gente quer alcançar e que muitas vezes não consegue. Então, para uns, é a questão do relacionamento afetivo. Então, a pessoa fica atormentada com isso e muitas vezes erra muito com isso. De outras vezes, a questão do ponto central se diz mais respeito às conquistas materiais. Então, a pessoa que não tem um êxito, digamos assim, profissional, financeiro, ela se sente depressiva, ela se sente acabada, ela se sente com menos-valia. Então, cada um de nós carrega dentro de si uma ideia central que nos atinge mais profundamente. Cada um de nós, fazendo uma análise, a gente vai ver qual que é o nosso ponto central. Tem um livro chamado Boa Nova, que é psicografia do Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, nosso querido irmão X. Esse livro, Boa Nova, ele retrata diálogos existentes entre Jesus e seus apóstolos. É um livro maravilhoso. Eu indico para vocês que vocês leiam. Hoje eu trouxe, lendo esse livro, eu trouxe um capítulo porque cada apóstolo, cada seguidor de Jesus trazia no âmago da sua alma também o seu ponto central, aquele ponto aonde pegava. E existia um desses apóstolos de Jesus, e hoje nós vamos falar dele, depois em outros evangelhos a gente pode falar de outros também. Mas hoje a gente vai falar do apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos de Jesus.
Desde os primeiros tempos das suas pregações, lá no Tiberíades, Bartolomeu já estava por lá, ele era um pescador. Mas era um homem que tinha uma família muito difícil, né? Ele tinha uma família, ele era um rapaz, assim, já um homem, meio mal-humorado, sabe? Carregava um azedume, um desânimo da vida. Era aquela pessoa que reclamava muito porque a família não gostava dele, os irmãos viviam arrumando encrenca com ele em casa, o pai também. Era uma briga só dentro de casa. Era uma questão de pobreza misturada com grosseria, e ele ficava chateado porque ele não conseguia prosperar nos negócios. E esse era o ponto central do Bartolomeu. Ele não conseguia, por mais que ele se esforçasse, então ele reclama a Jesus, né, que a moeda romana lá, a dracma, estava num preço muito ruim, que os políticos não estavam tudo bem, que o mercado não estava bem. Ele reclamava do mundo, e ele estava muito chateado com toda essa questão dele não conseguir. Parecia aquelas pessoas que a gente vê muito isso na apometria, que teve muitas posses em outras vidas, aí o espírito, quando ele reencarna numa situação mais humilde, ele fica revoltado porque ele tem que viver numa situação mais humilde. Era o caso de Bartolomeu. Bartolomeu vivia cabisbaixo, e aquela energia ruim, né? Porque vivia azedo, vivia sério, vivia naquela coisa assim. Então, quando o espírito está nessa rotação de mau humor, ele também atrai energias que também não são boas. Apesar dele seguir Jesus, ele ia lá, né? Aquela vidinha dura, difícil, tudo amargo, tudo muito ruim, porque nada ia bem. Afinal de contas, a política da época também não ajudava em nada, e ele não conseguia, por mais que ele tentasse no mercado ter preços melhores com seus peixes, não conseguia, e às vezes a pesca nem era tão boa assim também. Um dia, aliás, numa noite em que, junto com os apóstolos, Simão Pedro saiu com a família para fazer algumas obrigações, ele se viu sozinho com Jesus. E é esse capítulo, é o capítulo 8 desse livro Boa Nova, chamado Bom Ânimo, que quando o apóstolo, então, Bartolomeu, chega perto de Jesus e começa a travar um diálogo com ele. E aí ele vira, então, para Jesus tímido, né? Com aquele respeito todo, ele vira assim e diz para ele o seguinte: mestre, não saberia explicar-vos o porquê de minhas tristezas, amargura e amarguras. Aliás, minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino da luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece escurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. E ele começou, então, a falar todas essas coisas que ele via do mundo. E ele já estava num ponto tão emocionado que a voz dele começou até a se abafar, porque ele começou já a falar tudo isso já entre lágrimas com Jesus, de tamanho que era o seu coração estava opresso diante dos problemas do mundo. E aí, Jesus fitou brandamente, como era, né, do seu ser, de ser brando, de ser pacífico. E aí ele falou com ele com serenidade, e ele disse então a Bartolomeu: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria?
Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que morejam na terra. Ou seja, ele está falando, o reino não é do mundo, mas com o trabalho ele será estabelecido no mundo, na terra. Achas, então, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Olha o questionamento de Jesus. Ele saiu dos páramos mais elevados, se reduziu toda a vibração dele, foram gastos 1000 anos terrenos para que ele pudesse, né, ter os corpos, para que ele pudesse encarnar, uma parte dele se encarnar aqui para trazer o evangelho, e ele pergunta, você acha que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza de que o reino dele se estabeleceria na terra? O evangelho terá de florescer, primeiramente, na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Olha o que ele está falando. Que, primeiramente, o evangelho vai ter que se estabelecer nos corações. Então, não adianta querer forçar uma nação a se tornar boa, a ter a grande justiça, se nós, no nosso coração, não tivermos essa justiça e essa grandeza dentro de nós individualmente. Se a gente não conseguir ser honesto quando nós estamos sozinhos, num lugar público, quando a gente não suja uma rua, quando a gente põe o papel no lugar certo, quando a gente cuida do bem-estar do outro, enquanto nós não soubermos fazer isso por nós primeiro, no nosso coração, como é que a gente vai querer mudar um país, uma nação ou um planeta? E é isso que ele está falando. Antes, tem que frutificar no coração, florescer no coração, para depois frutificar para o espírito dos povos. E olha o que ele diz. Eu venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. Olha o ânimo dele. Depois disso, ele foi crucificado, massacrado, tudo o que aconteceu. E ele continua cheio de esperança e confiança no Pai. Porque ele sabe que o evangelho vai florescer nos corações, sabe que ele vai frutificar para os povos. Isso é uma certeza. Ele está dizendo aqui. Aí fez-se uma pausa, e aí Bartolomeu ficou olhando para o mestre, e aí o mestre vira para ele e diz assim, Bartolomeu, a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Ou seja, oportunidade, aproveitar todas as oportunidades que nós temos da nossa palavra, do nosso exemplo. E depois ele continua, em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha, quando a gente quer colocar as nossas vontades
querer as coisas à força, na marra, aquilo que não é lícito, se colocar na frente da vontade divina, a gente só atrapalha a nossa marcha e atrasa. É daí que resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Ou seja, quando o espírito imortal recebe uma encarnação e não utiliza dos recursos que Deus ofereceu para realmente realizar aquilo que deve ser realizado. Quando chega aqui na Terra e ele veste um corpo, uma ilusão, e ele deixa para trás as suas obrigações que assumiu dentro do seu planejamento encarnatório, com as mais variadas desculpas. Falta de tempo, eu não mereço, não é para mim, ou o que é pior, que eu já ouvi muito, eu não escolhi isso. E aí, Jesus continua. Em vistas dessas razões, observamos que os viajores da Terra estão sempre desalentados, sempre tristes, sempre aborrecidos, sem alegria. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Ou seja, a pessoa só reclama, só vive acabrunhado, mal-humorado e reclamando de tudo, se comparando ao outro, esquecidos de que cada um de nós tem a sua estrada individual e o seu progresso para fazer, e esquece de agradecer, de ter a gratidão para as dádivas que Deus oferece para nós todos os dias, a começar pela nossa existência num corpo físico. Aí teve um pequeno intervalo nessas considerações afetuosas, né? E aí, Bartolomeu, naquela sua, digamos, até ingenuidade, né? Porque ele vai fazer uma pergunta agora para Jesus, que é até um pouco ingênua. E ele pergunta assim: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Ou seja, eu tenho que estar sempre vivendo de acordo com o Evangelho? É uma pergunta ingênua. Mas Jesus, na sua doçura e na sua serenidade, ele responde para Bartolomeu. Ele diz assim: Bartolomeu, a verdade não exige nada. A verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Olha o que ele responde a pergunta de Bartolomeu com uma outra pergunta, né? Por que ficar cultivando esse azedume todo, se a gente agora que conhece o Evangelho e sabe do que nos espera na realidade espiritual, por que ficar parados nesses estados? Mas aí Bartolomeu abre o coração com Jesus e aí ele expõe a ele qual era o ponto central da sua vida, aquele ponto nevrálgico que pegava nele, que fazia com que ele ficasse desse jeito. E aí ele pergunta:
E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador com um olhar inquieto. E aí Jesus, claro, que percebeu inteiramente a finalidade das perguntas dele, né? Porque ele estava perguntando por que os negócios dele não iam para frente. Afinal de contas, ele estava trabalhando também com o evangelho e tudo mais. E por que ele não tinha os frutos que ele achava que deveria ter? E aí Jesus responde para ele. Qual é o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Qual que é o melhor negócio do mundo? Será que se efetua a peso de ouro? Muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material? Ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a diversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor? Um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? E é verdade, porque é nessa hora que, quando as coisas não vão bem, principalmente quando os negócios não vão bem, a criatura começa a procurar as religiões, os tratamentos e tudo mais. E Jesus está falando, será que não é um convite? Muitas vezes as coisas não irem bem para que a gente estabeleça realmente o que é o verdadeiro na nossa vida? O que realmente importa? Aí Bartolomeu guardou aquela resposta, né? Com uma certa estranheza, mas logo em seguida ele lembrou que a mãe dele tinha partido para o mundo espiritual fazia pouco tempo. E aí ele aproveitou que estava lá com Jesus e ele faz outra pergunta para Jesus. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E aí vem a resposta de Jesus. E Jesus diz para ele, mas quem está perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Olha que resposta. A gente até falou num outro evangelho aqui da caridade com os criminosos, e a gente sabe que são nossos irmãos de humanidade equivocados. E é o que ele está falando. Se até esses terão um momento, né, vão ter um momento de redenção das suas almas, por que a gente vai ficar se lamentando com um amigo que partiu ao chamado de Deus? Aí ele continua ainda. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado. Porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e de alegria. Aí, Bartolomeu guardou tudo isso, depois dessas respostas, que são para nós, né? Bartolomeus da vida também. Guardou essas respostas e, como já a hora já ia adiantada, ele se despediu do mestre e ele foi embora para casa. Bartolomeu, embora ele tenha nascido em Caná da Galileia, ele residia em Dalmanuta. E aí ele foi embora, pensando em tudo aquilo que ele tinha ouvido do mestre, naquelas lições, né?
E aí ele começou a sentir uma felicidade diferente. Começou a prestar atenção nas estrelas, começou a prestar atenção na natureza, no mar. Começou a pensar, observar tudo isso. E ele começou a pensar nas razões das suas tristezas. Mas, quando ele começou a pensar nessas razões, ele não encontrou mais o sentido da tristeza. As palavras do mestre tinham caído no coração dele com tamanho conforto que a alegria se estabeleceu, porque ele, em meio a tanta gente que não entendia nada e não tinha essa fonte que era conversar com Jesus, com o mestre, de entendimento. Então, uma alegria começou a bater dentro do coração dele. Porque ele já poderia vislumbrar um mundo diferente na frente dele, através das próximas vidas, através da continuidade, um entendimento que, para a época, inclusive, era uma coisa muito alta. Também, ele começou a pensar, tudo bem, meu pai é ignorante, os irmãos são, mas eu tenho Jesus, que é tão sincero comigo, tão afetuoso. Como é bom ter um amigo assim, né? Como é bom a gente ter amigos, né? Aí ele começou a passar em revista todos os insucessos materiais que ele teve, as suas pescarias, os negociantes. Mas aí ele viu que tudo isso, comparado ao reino de Deus, era tão pequenininho, com uma importância tão menor. E assim ele chegou na casa dele pela madrugada. E quando ele chega lá, é recebido com impropérios dos seus irmãos, com maus tratos, chamando ele de vagabundo, de traidor da lei, porque ele ficava seguindo Jesus. Mas aí ele se recordou dos ensinamentos do Evangelho de Jesus e ele sentiu que só ele podia dar bastante alegria aos seus irmãos. E que seu pai, apesar de falar aquele monte de coisa e até ofendê-lo, seu pai não conhecia Jesus. Ele conhecia. Então, ele tinha que agir como o mestre agia. E assim, então, ele começou a levar essa nova perspectiva de vida para dentro dos seus sentimentos, do seu espírito, da sua alma. E aí, quando ele foi pescar e foi lá tratar da venda dos peixes lá com os comerciantes, ele estava mais acolhedor, mais calmo, mais alegre. E a gente sabe que a alegria traz prosperidade. As pessoas acabam facilitando a nossa vida quando nós estamos alegres, quando nós estamos cordatos e receptivos. E as coisas começaram a dar certo. Não que ele fosse enriquecer, mas ele ganhou uma tranquilidade. A sua alma, que estava doente, que estava infeliz, começou a receber esse tratamento, desse carinho da alegria. Ele tinha convertido todos aqueles desalentos num canto de alegria, né? A regeneração, através dos ensinamentos do Cristo, bateu fundo no seu coração. Isso foi muito lindo, porque depois de um tempo, acho que foi aqui diz que foi no sábado seguinte, o mestre estava nas margens do lago, cercado dos seguidores, e aí Jesus começou a pregar a boa nova, e a certa altura da sua palestra, né, da sua fala, ele pega e joga a seguinte parábola, que está, inclusive, na narrativa de Mateus, que fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía
e comprou aquele campo. Ou seja, o reino dos céus, que é a felicidade, que é o coração, que é a alegria, foi achado por um homem que sentiu a alegria quando ele teve esse conhecimento. E ele deixou todas as coisas materiais em segundo plano para viver dentro daquele campo para dar alegria. E nesse instante, o olhar do mestre pousou sobre Bartolomeu, que estava contemplando ele embevecido, e ele sabia que as palavras eram para ele, naquela pequena parábola. E aí ele se sentiu mais feliz assim, mais feliz ainda. E aí limpou uma lágrima olhando para Jesus, até eu, né? Gente, quando eu li essa parte aqui, eu confesso para vocês que eu chorei, porque eu me coloquei muito também nessa posição do Bartolomeu, de quem recebe essa cura, né, da alma. E aí ele diz assim que, enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanuta aderira para sempre aos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Então, aqui termina esse capítulo de Jesus, o bom ânimo que ele coloca para Bartolomeu, que eu acho que é tão cabível nos dias de hoje. O Evangelho de Jesus é sempre muito atual. Esses ensinamentos desse livro, através do comportamento dos apóstolos, dos seus seguidores, a gente vai se achando aí também. E Jesus continua cheio de fortaleza e confiança, esperando que dos nossos corações brotem flores, que nós façamos a nossa mudança íntima, individual, que a gente se alegre com a boa nova, que nós nos consolemos com esses ensinamentos, porque é a verdade. Tudo aquilo que os nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam, tudo isso é transitório. Tudo isso é uma ilusão. O nosso espírito, na realidade, precisa desse alimento de alma. Nosso espírito precisa ser curado por esses conhecimentos e pelo amor que o nosso mestre tem por toda essa humanidade. Nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. E cada dia está ficando mais difícil. E a gente sabe que ainda não chegamos no ápice. Ainda virão mais coisas e nós temos que preparar os nossos corações. E entender definitivamente que nós não somos daqui. Nós não somos esse ser que vai ficar eternamente na matéria. Que nós somos seres espirituais realmente, habitando um corpo físico temporariamente. Nós precisamos ter isso enraizado dentro da nossa mente. Para que nós não soframos com coisas pequenas. Que a gente entenda os processos naturais da vida. Porque se nós não entendemos o processo natural da vida, fica muito difícil, quase impossível viver aqui no mundo. Que a gente pare de se voltar contra a vontade de Deus. Toda vez que a alma se revolta contra a vontade de Deus e quer colocar à frente a sua vontade, ela só arruma problema. Por isso que as pessoas acabam caindo no medo, na insegurança, na depressão. Porque muitas vezes é o controle que nós queremos ter das coisas, das situações. O que a gente tem que fazer no cada dia é dar o nosso melhor no dia que nasce. Nos colocar à disposição do universo para aquilo que Deus almeja que nós possamos realizar, porque todos nós temos uma importância dentro do concerto geral. Ninguém nasceu para ser inútil. Se você já recebeu a dádiva de ter um corpo aqui encarnado, é porque você já tem merecimento para estar aqui. E nesse momento que nós encarnamos,
É um momento difícil. E nós já sabíamos disso antes de nascer. Todos nós sabíamos. Todos nós carregamos essa intuição dentro de nós, que seriam tempos difíceis. Por isso que nós precisamos recarregar a nossa alma desses ensinamentos, desses diálogos de Jesus, para reacender em nós a chama da nossa fé. Que a gente realmente viva, como dizia Paulo de Tarso, viver no mundo, mas não pertencer ao mundo. Porque hoje, gente, tem uma guerra declarada, realmente. Eu não gosto muito de falar nesses termos, mas é verdade. E a gente tem que deixar isso anunciado. Tem lugares que eu conheço, de médiuns que são fidelíssimos, e eu sei que as mensagens que vêm vindo, cada vez mais fortes, cada vez mais pontuais com a nossa situação planetária. Não é situação do Brasil só, não, gente, é do planeta. E nós teremos situações daqui para frente, em que nós vamos ter que nos pegar muito na nossa fé, para que a gente não tombe. E que a gente também não se deixe arrastar pelos apelos do mundo. E os apelos agora estão muito fortes. Porque a gente sabe, para quem estuda a espiritualidade, que nós estamos a um passo da separação do joio e do trigo. E esse passo está para acontecer muito mais rápido do que a gente pensa. E assim, infelizmente, os nossos irmãos ainda, que ainda estão equivocados no erro, ainda lutam para que uma parte da humanidade se perca. Seja no vício, seja no crime, seja na sexualidade, seja no que for. Então, nós precisamos andar alertas. O vigiar e orar não é tão... acho que é o mais importante, acho que essa fase é a mais importante que a gente tem. E a gente manter os nossos conhecimentos, sabe? Fazer as nossas leituras, as nossas meditações, sempre junto à espiritualidade. Como disse Jesus, nós não estamos abandonados, nós não estamos sozinhos. Existe também um corpo diretivo espiritual que está cuidando disso. Nós somos apenas um planeta, numa Via Láctea que tem 100 bilhões de sóis. Deus não ia errar com a Terra. Então, a gente precisa ter essa confiança. Todos nós estamos amparados. Amparados pelos nossos sentimentos, pela nossa bondade. Amparados pela luz que nós já conseguimos trazer dentro de nós. E se nós temos sombras, nós também temos muita luz, sim. E nós temos que confiar na nossa luz. E seguir com alegria, que é isso que o Mestre nos pede nesse momento. Que a gente coloque mais alegria. Chega de falar de depressão. Vamos colocar alegria. A boa nova está aí à nossa disposição. Vamos fazer uso disso. E vamos fazer uso também da nossa água fluidificada. Colocando aí os seus copos com água ou garrafas, né, com os seus pedidos. Nós vamos, então, nesse instante, pedindo ao nosso Mestre Jesus que permita a presença dos nossos irmãos do plano espiritual maior, para que possam, nesse instante, fluidificar essas águas, de acordo com as nossas necessidades. Que nós possamos receber o lenitivo de que precisamos, para manter o nosso equilíbrio espiritual, físico, mental. Nós rogamos a grande egrégora de Arcanjo Miguel, que possa, nesse instante também, visitar cada lar aqui representado, fazendo toda a limpeza vibratória. Colocando uma proteção em cada lar aqui representado, com a marca do Cristo. Porque se nós somos de Deus, se nós somos do Cristo, nós não temos que temer mal algum. Porque o Senhor é conosco e será sempre. Por muitos séculos ainda. Por muitos séculos. E nós te agradecemos, Mestre,
por nos ter inspirado pelo tema da noite, pela leitura, e por permitir que essa família espiritual aqui possa estar junto. Nós te agradecemos imensamente a acolhida amorosa que eu sei que o Senhor tocou cada um dos nossos corações aqui. E nós te agradecemos imensamente o amor que tem por nós, o cuidado que tem por nós. Que nós, nesse instante, possamos nos sentir amados e acariciados pela presença do Mestre. Porque ele, na sua potencialidade, no seu amor, pode sim estar presente com cada um de nós. Basta que nós abramos as portas do nosso coração e recebemos esses eflúvios de paz, de harmonia e de felicidade. E como Bartolomeu, nós possamos também cantar hinos de alegria à nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos licença para encerrar esse evangelho dizendo muito obrigado. Que o Senhor abençoe a todos nós e a toda a humanidade terrena, encarnada e desencarnada. Fortaleça as hostes da direção planetária para que tudo corra de acordo com o planejamento e com a vontade de Deus. Graças a Deus e graças a Jesus. E eu quero agradecer vocês pela presença, mais uma vez, no nosso Evangelho. Deixar o meu coração também um pouco com vocês, que é sempre uma companhia. São todos sempre muito bem-vindos. Eu já estou mal acostumada com isso, e esse é um costume muito bom, a gente ficar junto, né? E eu ver esses nominhos aqui passando aqui no Instagram, aqui também no Facebook. Rogério, depois eu vou ler isso que você escreveu aqui para mim, tá? Assim que terminar, eu vou ler, porque agora a gente vai ter que encerrar. Cíntia também está aqui no Facebook. Boa noite, Cíntia, querida. E todos vocês aqui, tem bastante gente aqui que eu não consigo ler o nome de todo mundo aqui do Instagram, mas eu quero dizer que eu vejo todos vocês aqui quando entram. A Kimiko também está aqui, e eu queria agradecer muito a presença de vocês, e lembrando, toda segunda-feira, enquanto Deus permitir, nós estaremos aqui falando de Jesus, falando do seu evangelho de amor, para que a gente consiga fazer florescer dentro de nós esse evangelho, que é muito importante, que a gente evangelize o nosso coração, para que no futuro a gente seja um evangelho vivo aí caminhando pelas ruas. E que a gente possa também trazer conosco aqueles que precisam da ajuda e do amor de Jesus. Tá bom? Mainara, obrigada, querida. Um beijo para vocês todos. Tenham uma ótima noite. Daqui a pouco a conexão aqui vai cair. Então, a gente já vai encerrando. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Esse vídeo ele vai ficar no Facebook, vai ficar no Instagram, e depois eu vou subir também para o YouTube. No YouTube tem uma playlist dos evangelhos que a gente faz aqui. Se vocês sentirem mais à vontade e quiserem assistir, só tem a playlist já. Eu organizei tudo direitinho lá no YouTube. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e nos veremos, então, na próxima segunda-feira. Tá? Um grande beijo. Beijo, Emília. Estou vendo você entrar aqui agora. Beijo, querida. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Até segunda.